Meu irmão, minha irmã, a liturgia desse final de semana, nosso Senhor começa nessa parábola nos apresentando um grave pecado a qual nós devemos também fugir, porque é um pecado que nos rouba a alegria da graça da salvação do reino dos céus, o pecado da preguiça. Veja, amados irmãos, como a preguiça paralisa uma pessoa. O preguiçoso se torna escravo da sua cama, o preguiçoso se torna prisioneiro do seu sofá, o preguiçoso desperdiça o seu tempo, que é tão precioso, o tempo da vida que não volta atrás. Ele vai vendo a vida passar, está ali paralisado, prostrado, em não fazer nada. A preguiça toma tão conta da pessoa que ela vai se tornando negligente nas suas obrigações, se torna um peso para a sua família e um problema dentro do casamento, porque o preguiçoso não faz aquilo que os outros esperam, não colabora, ele prefere ser servido do que servir, ele cansa, porque ele é exigente, insatisfeito, prisioneiro do passado, porque está com a culpa na sua preguiça, pela vida que já teve, pelas coisas que viveu, escravo do seu futuro, vive sempre com ansiedade, pensando no que poderia acontecer, pensando no que vai vir, já se sente cansado diante do desafio. A preguiça é um mal tão grande, que vai irradiando todo o ser da pessoa, e atinge a sua alma, e se torna uma preguiça espiritual. O nome da preguiça espiritual, o nome desse pecado é assídia. A preguiça espiritual, a pessoa não aguenta rezar, ela consegue ficar 2 horas assistindo um jogo, mas não consegue 20 minutos rezar um terço. A preguiça espiritual leva a alma ao inferno, porque não aguenta ouvir a palavra de Deus, porque não suporta vir a uma missa, porque não aguenta ler a palavra sobre as coisas de Deus, já lhe sente cansado, fadigado, e acha totalmente desnecessário estar oferecendo o seu tempo para estar com aquele que é o Criador de todas as coisas. E por isso Jesus termina a parábola dizendo que o Senhor olhou para aquele homem, aquele servo que enterrou o seu 1 talento e disse: servo mau e preguiçoso, o seu destino é o destino dos infiéis, será lançado fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Renunciemos à preguiça, meus irmãos, confessemos a preguiça. Se ela toma parte da tua vida, confesse, renuncie, lute contra esse pecado, porque ele nos rouba os planos de Deus, nos tira da graça de Deus. Veja nesta parábola como Jesus deixa claro de que o Senhor entregou a alguns servos bens para administrar. Os servos somos nós, o Senhor é o próprio Deus, e os bens a serem administrados é a nossa vida. Você é um administrador da tua vida não te pertence, Deus lhe confiou a tua vida, nada é teu, nem o ar que você respira, e sem Ele você nem vivo estaria. Deus lhe deu, Deus é aquele que concede todas as graças, tanto das capacidades, presta atenção no Padre, hein? Tanto das capacidades como dos bens temporais. Deus é quem concede todas as coisas para nós, e nós devemos administrá-las, e Ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vida. O que você tem que passar é seu, não é de ninguém. O que você tem ou não tem é a sua história, e é sobre ela que você vai responder no último dia. Então Deus, o patrão entregou aos servos bens para serem administrados, e depois de um tempo ele voltou para tomar conta do que havia deixado.
se refere à morte. Depois de um tempo que nos foi dado a graça da vida, o Senhor volta. Deus nos chama a prestarmos conta sobre a nossa vida. E quando Ele então presta conta, quando Ele volta, significa que é a nossa morte. Ele vai pedir conta de tudo que Ele confiou a você. Feliz daquele servo que multiplicou os seus 5 talentos, que enfrentou a vida, que viveu cada momento da sua vida com intensidade, que cumpriu o seu papel de esposo, de esposa, que cumpriu o seu papel de marido, de pai, de mãe. Feliz o jovem que cumpriu a sua função, sua juventude foi vivida como um dom. A gente pode tornar a nossa vida um dom. Você pode fazer da tua história, do jeito que ela é, um serviço. Você pode multiplicar, quer dizer, fazer da tua vida um benefício para os outros. Como me esquecer, amados, eu já contei para vocês, daquela senhorinha que visitei, que depois de muita vida, uma vida de missão, a vida dela era visitar as casas, falar de Jesus nas casas, trabalhar para a igreja, e no final da vida, já na velhice, teve um problema grave de circulação, teve que amputar as pernas. E aí me chamaram para ir lá falar uma palavra para essa mulher. E eu fiquei pensando, o que a gente vai falar para uma pessoa que trabalhou a vida toda para Deus e agora não tem as pernas? O que eu vou falar para ela? E eu fiquei pensando muitas vezes no que, como falar, como consolar aquele coração. E é lógico que humanamente a gente fica pensando, nossa, se a mulher que ajudou tanto Deus terminou desse jeito, meu Jesus, preciso me converter. A gente fica pensando essas coisas. Quando eu cheguei para visitar a mulher, ela feliz falou, padre, o senhor chegou, estou ouvindo tua voz. Aí eu cheguei no quarto dela pensando, o que eu vou falar, para defender o lado de Deus. Aí a mulher falou, padre, você ouviu, né? Depois de muitos anos de missão, agora Deus falou para mim, para de andar por aí e fica aqui rezando pela igreja. Eu recebi uma missão nova, padre. Não tenho mais as pernas para ficar andando, mas Deus me pôs um rosário para rezar pelo Senhor, que vai andar e saber que onde o Senhor estiver, as minhas orações vão estar com o Senhor. Como que pode, amados irmãos, um homem, uma mulher que recebe talentos e multiplica ele em nome do Senhor, faz até das piores situações da sua vida um fruto, um dom, não uma vida estéril, mas uma vida de entrega. Multiplicar os talentos é em cada momento da tua vida ser aquilo que você deve ser. Quando era filho, ser bom filho. Quando é aluno, ser bom aluno. Quando é esposo, ser bom esposo. Quando for pai, ser bom pai. Quando for profissional, ser um bom profissional. Faça aquilo que está na sua vida, nesse momento, nesse instante. Esteja onde você deve estar e faça aquilo que você deve fazer. É assim que um santo da igreja nos ensina esse bom caminho de santidade. Multiplicar os talentos é parar de querer fingir, de querer viver uma vida que não corresponde com a tua vida. Multiplicar os talentos é assumir com responsabilidade as tuas obrigações, do jeito e no tempo presente, da maneira com que você tem enfrentado e vivido esse tempo agora de cruz. Isso é multiplicar os talentos. Que alegria saber que Deus há de retribuir com um prêmio, como termina, como diz o Evangelho. Muito bom, servo bom e fiel, você multiplicou os seus talentos, fez a sua vida um dom, entra para gozar comigo da alegria eterna. Como não testemunhar para vocês a vida do Carlinhos, o pregador? Vocês lembram do Carlinhos, o cego de Bragança? Um homem que tem uma pregação linda, um dom lindo de falar de Deus, uma visão espiritual tremenda. Cego, amados irmãos, poderia ele ser aquele administrador infiel e dizer: Senhor, nasci cego, a culpa é tua, o Senhor não me ajuda, olha a minha história, olha a minha vida, olha as dificuldades que eu passo. O Senhor que é culpado, porque é severo, colhe onde não planta.
Mas aquele homem nasceu cego das vistas para as coisas do mundo, mas ele nasceu com um olhar espiritual, e tornou a vida dele tão fecunda, que viajou esse Brasil inteiro, pregando o Evangelho, profetizando a palavra de Deus. Foi caminho de cura e libertação na vida de muitas pessoas. Isto é um servo que multiplica a sua vida e administra bem os seus bens. Quando ele chegar nas portas do céu, o Senhor vai olhar a sua história e vai dizer: eu te dei 2 talentos e você multiplicou, eu te dei 5 e você multiplicou, eu te dei 1 e você multiplicou. Parabéns, vem participar da minha vida, porque vida verdadeira está em Deus. Qual é o prêmio dos fiéis? A vida eterna. Entra, vem participar agora do meu bem. Gente, Deus há de retribuir a nossa perseverança, a nossa fidelidade. Deus há de retribuir, ainda que a sua vida seja de luta, de sacrifício, de renúncia, ainda que a tua família consuma tudo de você, ainda que os teus filhos, que o seu casamento tire tudo de você, tire todas as possibilidades e sonhos que você havia planejado na sua juventude, ainda que esta enfermidade, ainda que o teu tempo esteja sendo consumido para viver a tua vocação, a tua fidelidade, o teu amor em si, doar, não passará desapercebido diante de Deus. Deus irá dizer pela tua fidelidade: servo bom e fiel, vem participar comigo do meu reino que eu preparei para você. Já pensou, amados irmãos, depois de tantos sacrifícios e lutas, ter a alegria de ouvir do próprio Deus estas palavras? Que consolo, que ânimo, que prêmio de eternidade maior poderíamos querer. Mas também haverão aqueles que ouvirão do Senhor palavras contrárias, que tornaram a sua vida um peso, que fizeram da sua vida um problema, que ao invés de multiplicar a sua vida em dons, multiplicaram em pecados, em murmuração, em comodismo, em orgulho, que lhe faltou a diligência sobre as suas obrigações. Esses ouvirão do Senhor como aquele servo preguiçoso. Viva hoje o que Deus espera de você. Cumpra hoje o que Deus espera de você. Não se preocupe com o passado e nem com o futuro. A palavra disse hoje: ninguém sabe a hora que o Senhor virá. Quando todo mundo achar que está em paz e tranquilo, virá como em dores de parto. O Senhor virá e ninguém saberá a hora e nem o momento. Não fique se preocupando, não fique cheio de ansiedade, não fique vivendo o amanhã, não fique paralisado com as suas preocupações. Tem gente que é tão preocupado com o amanhã que não faz nada hoje. Cumpra o que o Senhor espera de você agora. Não fique sonhando em querer ter uma vida épica, em querer ser extraordinário. Aquelas pessoas que dizem: se não for para ser presidente eu nem saio de casa, se não for para ser o melhor, se não for para... Não, viva a sua vida ordinária de forma extraordinária. Empregue amor em fazer as coisas mais simples. Viva e cumpra, e agradará o coração de Deus. E se o Senhor vier a qualquer instante, Ele vai te encontrar pronto. Ele vai te encontrar fazendo aquilo que você deve fazer, estando onde você deve estar, cumprindo aquilo que você deve cumprir. E isso para nós já é bom, já é extraordinário, já é o suficiente. Daquele que vive com uma alma virtuosa, que cumpre com generosidade os seus compromissos e vive sua vocação. Como disse a primeira leitura, esse verdadeiramente é feliz.
porque está cercado de alguém que ama a Deus, e por causa desse mesmo Deus, está vivendo com fidelidade o seu chamado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.